Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuri, seja bem-vindo aqui no canal Fogo Branco. E eu estou aqui para contar para vocês, para terminar, na verdade, contar a história Donzela, tá? Que foi uma experiência sobrenatural que aconteceu comigo e agora eu tô fazendo um segundo vídeo Donzela para poder terminar de contar essa história para vocês, tá bom? Vamos lá? Então assim, aqui na minha rua, todo dia de noite ajuda um bocado de neguinho. Vou mostrar para vocês. Tá vendo, ó? Essa rua aqui, ó. Ali, ó, fica cheio de neguinho, meu filho. E aqui também fica... Ó aqui o que atenta os outros. Aí tem as viadas, as viadinhas lá, ó. Entendeu? Eu tô gravando um vídeo, amiga. Entendeu? E aí, meu filho, aí tem os ateus, tem os góticos, tem os evangélicos, tem as viadinhas, tem as travestis, tem tudo. Tem os que jogam bola, tem os... Entendeu? Moço, tem de tudo aqui. Do Zé Droguinha, das travestizinhas, dos viadinhos, até os ateus e os de Deus também tem, que é da igreja. Tem todo mundo aqui, vem todo mundo. Ah, tem as chaminés ambulantes, que é os que não param de fazer fumaça, que vivem no cigarro, meu Deus do céu. O pessoal tava lá em casa, eu vim pra essa localidade aqui, ó, que é uma avenidona, entendeu? Aí aqui, ó. Aí eu tô sentado debaixo desse pezão grandão aqui só pra contar essa história pra vocês. Nesse dia, eu tinha ido beber com o povo lá da rua. E tava ficando tarde, eu peguei e vim pra casa. Aí eu queria ter ficado ruim, queria beber pra vomitar. Só que eu não consegui. Eu cheguei em casa, tomei um banho, fui deitar. Todo mundo da rua já tinha ido embora, eu deitei. Quando eu fui deitar, eu lembro que eu deitei no travesseiro. Só que parecia... E eu não tava dormindo ainda, tá, gente? Eu juro. Eu deitei no travesseiro e eu juro que parece que quando eu deitei, parece que o lugar foi se transformando. Visão, tá? Pra quem não sabe, visão é dessa forma. Você tá em um lugar, as coisas vai saindo do lugar, vai ficando outra coisa, sendo que você tá naquele mesmo lugar. E quando eu deitei naquele travesseiro, eu me vi num lugar como se eu estivesse flutuando, num lugar aberto, tipo assim, ó. Aberto, sem árvore, sem nada. E eu ficava em cima, tipo, como se fosse lá em cima mesmo, flutuando e olhando tudo de baixo. É como se eu fosse assistir alguma coisa, entendeu? Beleza. Só que esse lugar que eu tava, eu vi uma árvore como se fosse essa aqui. Por isso que eu vim pra cá e vou mostrar pra vocês agora. Tá vendo essa árvore aqui, ó? Beleza. Imagina ela muito grande, tinha umas 10 vezes maior. E eu lembro que eu ficava de cima e observando essa árvore. Era como se eu tivesse voltado no tempo e fosse aquele tempo antigo. Sabe aquele tempo de cavaleiros, de príncipes, de princesas, daquele tempo medieval ainda? Sabe que as princesas, elas usavam aqueles vestidão rodadão assim? Era como se fosse eu tivesse voltado naquele tempo. Diz que debaixo dessa árvore, eu olhava e tinha como se fosse muitas pessoas, como se fosse cavalos amarrados de um lado, tinha princesas com vestido rodado, todas elas conversando com taças, vinhos, cavaleiro, como se fosse aquele tempo bem antigo mesmo, entendeu? Tinha tipo uma mini resenha, aí tinha uma fogueira lá embaixo, uma fogueira grande onde o povo ficava em volta sorrindo. E disse que eu escutava, tipo, aquelas pessoas conversando entre si, e eu tipo em cima, no céu, olhando pra baixo, tipo olhando o que elas estavam fazendo. Como se eu estivesse assistindo. Aí essas pessoas conversavam entre si, davam gargalhadas, e, tipo, ria e eu escutava muito barulho daquelas taças, assim, sabe? Batendo uma na outra, como se eles estivessem fazendo entendeu? Fazendo assim, com a taça, brindando. Diz que eu olhava pra um lado e via um monte de cavalo bonito, amarrado, um perto do outro, cavalo de príncipe, de cavaleiros, entendeu? E aí eu vi uns cavaleiros fazendo assim, botando a espada no chão e ajoelhando pra algumas damas, tipo essas coisas assim, entendeu? Eu vi de longe. Beleza, aí depois disso, do nada, todo mundo começa a se afastar. E eu observava o semblante das pessoas e era como se elas ficassem assustadas e olhava para um lado. Todo mundo fazia uma cara de espanto, de impressionado, e todo mundo começava a se afastar. Sabe quando todo mundo se afasta e vem tipo uma pessoa, uma rainha, alguma coisa assim? Entendeu? E todo mundo se afasta e abria espaço para ela vir. Quando eu olhava o que era, eu vi uma mulher girando com a rosa na mão. Entendeu? Uma mulher girando. E essa mulher, gente, era uma mulher muito, muito exótica. Uma mulher muito diferente. Ao mesmo tempo que ela era muito bonita, ela espantava as outras pessoas, entendeu? Tipo, ela dava medo ao mesmo tempo. Eu vou escrever alguns aspectos dela, entendeu? Eu não vou escrever tudo, descrever tudo. Primeira coisa, ela vinha girando, entendeu? Como se fosse um tomara que caia vermelho e preto. E ela vinha girando. Ela tinha umas tranças que ficava, tipo,
pontuda assim, ó, pontiaguda, umas tranças com um montão de lacinho na ponta das tranças. Tinha uma rosa seca na mão. Ela tinha uma pele, tipo, branca, meio pálida, como se fosse uma pessoa morta. E ela tinha umas unhas também pontuda, preta. Eu tava lá em cima, só que, sabe aquelas coisas de visão que você vê de vários ângulos? Eu via de cima, eu via do lado, eu via embaixo. Aí teve uma hora que eu tava lá em cima e vi os olhos dela. É como se os olhos dela, como se fosse uma câmera, se aproximava do meu assim, ó. E eu ficava bem pertinho assim, gente, era muito encantador os olhos dela. Dava, tipo, um medo também. Só que era tão lindo que, tipo, só o olhar dela seduzia você. Ela tinha um lápis de olho que destacava, sabe, de tão preto, de tão bonito que era. Um olhar grande assim, sabe, bonito mesmo. Muito, gente, eu não sei nem explicar. Tinha tanto charme, tinha tanta formosura, tinha tanto encantamento o olho dela, que só de olhar tu se entregava pra ela. Ela tinha assim um rostinho fininho, a boquinha bem desenhada, bem pequenininha, bem bonitinha assim, sabe? Como se fosse uma boneca. Mano, ela era muito bonita. Só que o jeito dela era assustador. Por quê? Porque ela vinha rodando, ela vinha com a rosa seca na mão. E ela vinha dando uma gaitada. E ela ria, sabe? Que dava aquele eco no lugar. E o povo, tipo, ficava impressionado. O povo que tava em volta dela abria espaço pra ela passar, ficava impressionado com ela, porque ela era meio, tipo, louca. Entendeu? Ela era muito bonita, muito charmosa, só que era como se ela fosse louca, tipo, ria, dava gaitada, ela chegava, tipo, nos cavaleiros, ficava passando a mão assim no rosto deles, assim, chegava em um, abraçava, chegava em outro, abraçava. Aí ela rodava, dava um giro assim e parava nos braços de um cavaleiro e já passava a mão assim nele, olhava pra ele assim e ria. Depois ela já saía rodando, passava rosa na cara de um assim e jogava beijo e e ficava rindo, sabe? E ela é muito diferente, ela tem a cintura fininha assim, sabe? Moço, muito estranha ela, muito estranha, ela era muito estranha, gente, você não tem noção. E aí ela ficava fazendo isso a festa todinha, sabe? O povo ficava maravilhado com ela. Disse que os cavaleiros pegavam, ficava tipo encantado com ela, porque ela era meio louca assim, meio... Ela tinha um aspecto de ser ousada, independente, louca assim. Ao mesmo tempo que ela era louca, ela era muito sensual, ela era muito sedutora, que só pelo fato dela rodar já seduzia todo mundo. Porque ela mostrava, tipo, a rosa assim. Oi, Gustavo, e aí, como é que você tá? Manda abraço pra Bruna. Manda abraço pra Bruna. E aí, porque aqui na vila é assim, tá? Aqui do nada passa conhecido, tu já cumprimenta. O padeiro passa, o crush, a crush passa, os mini rei que solta pipa que atenta. Por isso que eu saí de lá de baixo, ó. Que tava o povo, os mini rei que solta pipa e fica atentando os outros. Ridículo. E essa mulher, ela era assim, sedutora, encantadora, louca, mas ao mesmo tempo que era louca, ela era ousada. Onde ela triscava, seduzia. Onde ela triscava, encantava. Aonde ela passava, que ela dava aquela olhada e ria, entendeu? Seduzia, encantava de uma forma que não tinha como escapar. E ela ria, dava gaitada e girava com a mão assim, sabe? Ficava fazendo assim, e girava e passava a rosa assim devagarzinho na cara dos cavaleiros e os homens ficavam tudo louco. Do lugar que eu tava, lá em cima flutuando, eu escutava as gaitadas dela, tipo, como se estivesse soando nas redondezas, assim, sabe? Bem fininha, como se fosse uma gaitada de bruxa. Eu vi o vestido dela girando assim de cima. Nossa, onde ela passava o vestido seduzia. Onde ela passava, a presença dela, onde passava, seduzia. Todo mundo ficava encantado, porque ela era meio louca, ousada, ela não tinha medo de nada. Era tão sensual, tão ousada e tão louca, assim, que ela fazia o que ela queria na hora que ela queria e ninguém podia questionar. Porque se alguém questionasse, bastava olhar com os olhos dela assim grandes, sabe? Grandão, bonito, que calava a boca na mesma hora. Era assim que era o poder dela. E ela rodava e girava e jogava as pétalas assim, como se estivesse tão leve. Ai, não sei o que. Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? E meu nome é Donzela. Eu sou Pombagira, donzela. 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 Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Ficava o eco, né? Aí, donzela, donzela, donzela. Eu sou Pombagira, donzela. Aquele gritinho bem fininho, como se fosse uma gaitada de bruxa. Véi, e todo mundo se encantava. Eu ficava impressionado, meu Deus. Tipo assim, ela ficava repetindo isso várias vezes, e dando gaitada, e girando. Jogava as rosas assim, e caía aquelas pétalas, sabe? E ela o tempo todo. E aí, quanto mais ela ria, quanto mais ela girava, e dançava, e jogava o vestido nos cavaleiros, ela cantava, mais ela falava que o nome dela era Donzela, mais aquele ar ficava um ar de mistério, um ar de sensualidade, de sedução, de loucura, magia e encantamento. Só que na hora que ela vinha juntamente com ela uma alegria muito grande, como se todo mundo ficasse muito alegre, muito impressionado. Só que com essa alegria também vinha aquela sedução, aquela ousadia, aquele mistério, aquele encantamento que impressionava todo mundo. E era como se ela abrangesse todo mundo mesmo, assim, sabe? Com aquela energia dela. Porque o lugar ficava cheio dessa energia. E era uma energia tão gostosa, uma energia de mulher mesmo. Uma energia de mulher.
de doçura mesmo, de alegria, de sedução, sabe? Moça, era impressionante. Eu ficava impressionante com a beleza, com o charme que ela tinha. Era assim que era. E aí, do nada, eu olhava assim. Aí ela falou pela última vez: sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Donzela, donzela, eu sou Pombagira, donzela. E aí saiu o eco assim. Eu voltava. Quando eu voltava, eu tava, tipo, na minha casa, na minha cama. Mas eu não tava dormindo. E aí teve uma hora que, tipo, eu mesmo acordado, eu fechei os olhos. Eu escutava ela falar no meu ouvido, eu acordado. Eu escutava ela falar no meu ouvido. E ela falava assim: donzela, donzela. Uma voz bem fininha, bem delicada de mulher. Donzela. E eu, tipo, tentando fazer assim, sabe? E aí eu peguei um celular, que foi o meu antigo celular. Eu tava com a gravação no meu antigo celular, só que ele quebrou. Né? Só que na gravação tinha, na mesma hora que eu tava escutando a voz dela, eu tava falando no gravador de voz o que ela tava falando pra mim. Ela falava que era donzela, que sabe quem ela era? Donzela, donzela. Tava ouvindo de olho aberto, acordado, tava ouvindo ela falar. Gravei, só que aí eu perdi a gravação porque foi no outro celular. Palhaçada, mas senão eu mostrava pra vocês nesse vídeo. Enfim, e aí eu peguei e fui num terreiro de Umbanda, perguntei pra uma pessoa que conhece essas coisas se eu tinha uma pombagira. Ele pegou e falou assim: eu não posso te falar. Quem fala pra você é o próprio espírito que pertence a você. Eles vão chegar em você e vão falar se você perguntar. Entendeu? E nessa mesma semana eu tava perguntando, todo dia de noite quando eu ia dormir, eu ficava perguntando. Eu perguntava bem assim: ó, se eu tenho uma pombagira, como é teu nome? Pra quê, gente? O Satanás caçando conversa. Oh, meu Deus do céu. E olha só, detalhe. Bem nessa semana, eu tava sentindo, tipo, cheiro de perfume doce e cigarro. Quando você sente isso e você tá só, significa que a sua pombagira pode estar perto de você. E várias vezes eu, tipo, sentia cheiro de cigarro quando eu tava só. E sentia cheiro de perfume que vinha do nada. E eu não sabia de onde estava vindo esse perfume. Eu fui no terreiro de macumba e perguntei pro cara lá se eu tinha uma pombagira ou não. Falou que se eu tivesse uma pombagira, que era pra me perguntar, que aí na hora certa ela ia me falar. Ele falou que ele não poderia me responder qual era o nome da minha pombagira ou se eu tinha uma pombagira. Ele falou que eu tinha que perguntar, porque se eu tivesse, elas iam se apresentar pra mim. Aí eu perguntei e aconteceu isso. Aí eu tô contando pra vocês, entendeu? E a pergunta é: será que eu tenho uma pombagira? Não sei. Mas se tiver, eu acho que o nome dela é Donzela.